Olá, despertados e despertadas! Mais um desperta iniciando. Depois de termos falado das vocações, agora é hora de escutarmos a voz do Senhor, de ouvir o que Ele tem a nos dizer. E por isso chegou o Desperta e Escuta! Uhul! Então, nesse novo Desperta falaremos sobre a Bíblia. Aproveitando que estamos começando aí um mês da Bíblia, vamos falar um pouco o que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra. Mas antes de começarmos, você sabe como a Bíblia surgiu? Quem escreveu a Bíblia? A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Então, antigamente, lá bem antes de Cristo, as pessoas contavam as suas experiências vividas na caminhada com Deus através da comunicação oral, porque não havia uma linguagem muito bem estabelecida. Então, assim, essas pessoas contavam as histórias vividas por elas de diferentes épocas. Essas histórias elas eram transmitidas oralmente de geração em geração e registradas, marcadas na memória de cada um. E a partir disso, essas pessoas passaram a escrever o que Deus os dizia. Ele foi se revelando aos poucos para essas pessoas. E como eram muitas pessoas inspiradas por Deus, que se deixaram ser usadas por Deus, dispostas a escutar a sua palavra, a Bíblia, os livros, eles foram sendo escritos aos pouquinhos e assim a Bíblia foi se formando. E com a realização do cânon, a Bíblia Católica passou a ter 73 livros, divididos em Antigo Testamento, que foram os livros escritos antes do nascimento de Cristo, contendo 46 livros, e o Novo Testamento, que foram escritos após o nascimento de Cristo, contendo 27 livros. E como é dividido o Antigo Testamento do Novo Testamento? Bom, o Antigo Testamento ele é dividido em 5 categorias de livros. A primeira é os livros pentateucos, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E também temos outra categoria, a categoria históricos, são os livros históricos, que contém relatos que vão desde a conquista da Terra Prometida até quase o Novo Testamento. Então são eles: Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Também temos a terceira categoria dos livros do Antigo Testamento, os livros poéticos sapiensais, que trazem ensinamentos para alcançar a sabedoria. Então são eles: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, os Cânticos de Salomão. E também temos os livros proféticos, que são divididos em proféticos maiores, que são eles Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os proféticos menores, que são os livros de Lamentações, Baruque, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E também temos os livros deuterocanônicos, que são eles Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Baruque, Sabedoria, Eclesiásticos e também algumas edições nos livros de Esther e de Daniel. Mas e o Novo Testamento? Como ele é dividido? Então, o Novo Testamento ele é dividido nos Evangelhos, são Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos os Atos, que são os Atos dos Apóstolos, as cartas para as igrejas locais romanos, então 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e Hebreus. E temos as cartas a presbitérios, que são 1 Timóteo,
2 Timóteo e Tito. Temos também a carta particular, que é Filémon. Temos as epístolas católicas ou pastorais, que é composta por Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. E temos o livro profético, que é o Apocalipse. E agora que já sabemos os livros, já conhecemos, já relembramos quais são os livros que compõem a Bíblia e como ela é dividida, qual será o livro que iremos estudar hoje? Então, é com você, Gustavo. Agora, neste momento de desperta, vamos fazer um estudo bíblico do Evangelho de São Mateus. Mateus era publicano, cobrador de impostos, e por isso não era muito amado pelos judeus, pois eles acreditavam que pessoas da sua própria linhagem não deveriam trabalhar para os romanos. Mateus antes se chamava Levi, filho de Alfeu, e quem deu o nome Mateus foi Jesus, e que significava dom de Deus. Jesus o avistou numa alfendaria e disse-me, segue-me, e ele o seguiu, e podemos ver isso em Mateus 9, versículo 9. A ideia principal do Evangelho de São Mateus era apresentar a humanidade de Cristo, e alguns fatos da infância de Jesus só vemos no Evangelho de São Mateus. Algumas evidências externas mostram que o Evangelho de São Mateus foi escrito entre o ano 65 a 70 da era cristã, sendo o primeiro evangelho a ser escrito. Mateus também teve a característica de ser um autor sistêmico e temático. Ele organizava por assunto e não se importava muito com a ordem cronológica dos acontecimentos. E o tema central era o reino dos céus. Mateus também comprovava que a mensagem de Jesus era para todos, universal, e não só para os judeus. Então muitas mulheres no seu evangelho eram contempladas. E Mateus também mostra o primado de Pedro. Em Mateus 16, capítulo 13 e 20, ocorre a chamada confissão de Pedro, e nela Pedro tem o nome mudado e demonstra a grande missão que ele foi confiado. Bem-vindo a esse momento de escuta da Palavra de Deus, onde o Senhor quer falar ao nosso coração, onde o Senhor quer fazer morada em nosso coração. E vamos continuar refletindo sobre o Evangelho de Mateus, agora pensando nesse objetivo desse evangelista, de fazer a gente entender que Deus nos amou tanto, amou enquanto homem, enquanto mulher, que se encarnou para nos salvar. Pegue o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9 seguinte. Na Bíblia Pastoral, que é a que eu tenho agora, o título já chama muita atenção. Chamado de Mateus e a refeição com os pecadores. Tendo partido daí, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. Jesus lhe disse, siga-me. Levantando-se, ele o seguiu. Ora, aconteceu que Jesus estava em casa, sentado à mesa. Chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come entre os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu e respondeu, não são os sadios que precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa, quero misericórdia e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Esse evangelho é um evangelho que me toca muito, e ao refletir sobre o evangelho de Mateus, esse chamado de Mateus, eu não tenho como pensar nele sem pensar em mim. E tenho certeza que você também, quando lia esse evangelho, ia passando por essas linhas, ia percebendo que esse chamado de Mateus também é o seu chamado, também é assim que Deus te trata. Bom, nós percebemos algumas coisas nesse evangelho. A primeira coisa é o olhar de Jesus. O evangelho diz que Jesus, passando por aquele lugar, viu Mateus. Viu Mateus. Em outra tradução, viu Levi, né? O nome de Mateus, depois que existe essa mudança, mas
viu Mateus, viu a pessoa. É muito interessante pensar nisso porque, para muitos, ali se tratava de um cobrador de imposto. Ali se tratava de alguém que ocupava um posto de trabalho que era excluído pelos religiosos daquela época. Os fariseus viam aquela função como a de um pecador público, como de alguém que fosse indigno de estar no meio daqueles que servem a Deus. Mas o Evangelho diz que Jesus viu Mateus. Jesus viu a pessoa. É muito interessante isso, porque Deus olha para nós e vê o que tem dentro. E provavelmente, quando Jesus viu Mateus, ele viu o que tinha dentro. Ele viu a sede do homem em ter um propósito maior de vida. Ele viu a sede do homem em ser acolhido, em ser amado. Talvez foi tão fácil para Mateus deixar aquele trabalho, deixar aquele lugar para seguir Jesus, porque Jesus o olhou como ninguém tinha olhado ainda para ele. Jesus olhou para aquele homem como ninguém tinha depositado tanta confiança. Um mestre, alguém que trazia palavras, que curava, o chama para o seguir. Quantas vezes em nossas vidas nós também não pensamos assim? Que Deus olha para o externo de cada um de nós, olha para as nossas mazelas. Quantas vezes nós reproduzimos aquilo que os fariseus queriam fazer com Mateus? De pensar que este era um indigno, de pensar que era alguém que não poderia estar dentro daquela organização, dentro daqueles discípulos de Jesus, dentro daqueles que poderiam levar a palavra de Deus, como era a proposta, né, dos discípulos e de Jesus, do próprio Jesus. Mas Deus, ele é misericórdia e não sacrifício. A mensagem de Jesus para mim, para você e para Mateus é que sim, Jesus olha para nós, sabe dos nossos pecados, sabe o que nós fazemos de errado, sabe de tudo isso, mas Jesus não está interessado em jogar na nossa cara o que a gente ainda não alcançou. O que Jesus faz é confiar que aquele homem pode mudar. O que Jesus faz é confiar que aquele homem pode se tornar e se tornou um grande discípulo, um grande apóstolo. O que Jesus faz é mostrar que ele não estava interessado nas coisas que Mateus tinha feito antes da sua vida. Ele estava revelando a ele uma nova proposta de vida. Então, eu e você, ao ler esse evangelho, deve pensar: Deus me convida para sentar-se à mesa com ele. Deus me convida, apesar dos meus pecados, apesar das minhas escolhas erradas, a sentar-se à mesa com ele. E de modo pessoal, eu quando olho para a minha história, eu sei que é isso. Quando eu penso que Deus me chamou para assumir por muito tempo a assessoria de grupo de jovem, quando Deus me chamou para cantar, quando Deus me deu o dom de tocar, cada serviço que Deus me chamava nesse tempo da minha vida, e olha que deu um tempinho, era um modo de Deus me mostrar que não era porque eu merecia, não era porque eu era santa e não sou, e a conversão é cada dia, mas sim porque eu preciso estar perto de Jesus para trilhar esse caminho de conversão. Por isso a primeira coisa que Jesus faz é te chamar. Vem, siga-me. Vem para perto de mim. Vem, leve minha palavra. Vem, eu preciso de você. Desse jeito. E claro que no processo que você se aproxima de Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você percebe que tem coisas que você precisa melhorar. Mas a primeira passo que Jesus dá em relação a nós é nos chamar a segui-lo. Até porque é esse serviço que faz com que o nosso coração seja transformado e não o contrário. Deus não espera que o seu coração seja transformado para te chamar a seguir. Se fosse assim, a nossa igreja ia estar vazia.
Deus chama cada um de nós, depositando a confiança de que seremos como Ele, o servo do Pai. E seremos como Ele, alguém que possa exalar santidade. Mas, meus queridos irmãos, é necessário a gente tirar aquilo que nos impede de seguir. Quando diz no Evangelho de Mateus que ele deixou aquilo para seguir, bom, esse aspecto também existe em nossa vida quando aceitamos o chamado de Jesus. Porque tem coisas que já não coincidem mais com o chamado de Jesus. Bom, e o que é? Cada um de nós vai avaliar. Nesse momento, para Mateus foi o trabalho, para outros é as certezas. Muitas vezes a gente está cheio de nossas certezas, de nossas ideias, que as nossas histórias de vidas colocaram em nós, e você começa a perceber que aquilo já não coincide mais com o chamado que Deus tem para a sua vida. Seja qual for a sua coletoria de impostos, seja qual for aquilo que Deus te convida a deixar, lembre, primeiro, Deus só te chamou porque Ele confia no seu potencial de transformação. Porque Ele acredita que você será um bom servo, que você será uma boa serva. Não esqueça desse olhar de Jesus por você. Não esqueça que Jesus, como diz a música de Fábio de Mello, do padre Fábio de Mello, Ele olha por dentro. A música diz assim: e assim foste o contrário, o avesso do avesso, e por mais que eu me espante, eu não sei se te conheço. Tu enxergas o profundo, eu insisto em ver a margem. Quando vejo o coração, eu vejo a imagem. Lembra que Deus vê o que tem dentro de você. Deus vê a sede que você tem do amor dele. E não se preocupe se nesse momento, quando Deus te chama, você olha para você e diz assim: ah, Senhor, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei orar. Não se preocupa, porque quando Ele chama e quando você está disposto a seguir, é o próprio Senhor que multiplica os dons. É o próprio Senhor que dá o que é necessário. Por isso esse chamado não é um chamado em que Deus te chama e te abandona. Não, Deus te chama para perto, para intimidade com Ele. Deus te chama para estar perto dEle e te dará o necessário para que possa servir. Deus olha o que tem dentro de você. E não desconfie desse olhar de Deus. Eu sei que muitas vezes a gente passa por experiência de pessoas que também olham pra gente e dizem assim: e esse daí, essa daí, eu conheço esse daí há tempo. E às vezes a gente fica muito preocupado com o olhar das outras pessoas. Porém, essa semana eu te convido a você parar durante o seu dia, durante a sua vida, durante a sua semana e pensar: e como Deus me olha? E como Deus me enxerga? O que Deus tem pensado sobre mim? E lembrar que, como esse evangelho, Jesus sentou-se com os pecadores, comeu com os pecadores. Esse comer, esse partilhar, que simboliza intimidade. Sim, Jesus nos quer verdadeiros. Jesus não finge que olha a gente como todo bonzinho, como toda boazinha. Nada disso. Jesus quer sentar-se conosco para nos mostrar que esse segmento, o servir a Ele e cada chamado dele, irá nos transformar. Jesus nos chama a sentar-se à mesa para mostrar que Ele é o mesmo, é o pão da vida eterna. Jesus te chama para perto. Não desconfie do chamado dele. E quando ele te chamar, e quando ele te mostrar o que você tem a deixar, faça como Mateus. Mateus não deixou para amanhã, não deixou para depois, não deixou. Mateus imediatamente o seguiu. Pense nisso. Se o Senhor te chama hoje, siga hoje. Se o Senhor te pede para deixar algo hoje, deixe hoje. Porque Jesus te ama muito. E para Ele
esperar mais um tempo em que você se encontre com a felicidade dói, porque Ele te ama. É como um pai que ama seus filhos, sofre quando escolhe o caminho errado. Assim Deus, quando passa em nossa vida e Deus chama, Ele espera que a gente possa dar um sim. Ele espera que a gente possa o seguir. Que Nossa Senhora, nossa mãe, nossa rainha e Mateus, esse evangelista que soube compreender a mensagem de Jesus, que olha por nós com misericórdia, conhecendo as nossas misérias, mas que nos levanta, possa interceder por nós. E finalizando a nossa reflexão, eu quero reler com você esses 2 pontos. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Lembre-se disso. Que se você foi chamado, se você foi chamada por Deus, é porque você justamente é esse pecador que precisa da misericórdia. Você é esse doente que precisa do médico. Você é esse homem que precisa de conversão. É dos que precisam do Senhor que Jesus quer perto. E não dos cheios de si, não daqueles que acham que sabem tudo, não daqueles que acham que já estão convertidos. O caminho com Jesus é diferente. Quanto mais perto de Jesus, mais você percebe o quanto precisa dele. Você e eu somos esses que precisam de conversão. Somos esses doentes que estamos clamando a cura de Deus. Não esqueça disso. O seu chamado é porque Deus sabe que você precisa dele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem com Deus, até o próximo Desperta e Escuta, com o Evangelho de São Marcos. Até mais! O amor de Deus me desperta.